A nossa live está sendo gravada, certo? Então, gente, é o seguinte. Um bom dia a todos, certo? Eu queria iniciar desde já falando para vocês o seguinte, que a gente está terminando, quer dizer, essa primeira semana. Eu sei da insegurança de todos, tá certo? Eu sei que é tudo muito novo e eu entendo também que vocês estão, assim, são muitas dúvidas, tá? Eu não vou mentir, eu não sei como seria para mim, enquanto aluno, estudar física à distância. Eu acho que seria um pouco complicado para mim, eu na posição de vocês. Mas eu queria dizer a vocês, pessoal, que a gente, quando vai começando a se aprimorar em algumas coisas e aceitando algumas realidades, a gente vai percebendo que é sim possível a gente fazer, tá? Então, a primeira coisa que eu queria deixar bem claro para vocês, isso é o meu ponto de vista, é a minha forma de trabalhar. Gente, eu não estou aqui, a minha função, ela não é de reprovar ninguém, ela não é de prejudicar ninguém. Eu não fico nem um pouco feliz com isso. Eu sei que tem alguns de vocês que já foram meus alunos e sabem muito bem a minha postura enquanto professor no que se refere a essa questão de aprovação ou reprovação, certo? Então, eu queria que vocês entendessem o seguinte: esse primeiro momento que a gente está vivenciando, tá? Essa fase que a gente está vivenciando, ela é, em primeiro lugar, ela é experimental, tá? A gente está aprendendo, foi isso que nos foi passado enquanto professores, tá? Essa primeira fase, ela é, por isso que a gente não está passando conteúdo novo, certo, pessoal? Estamos fazendo revisões por isso, para que a gente pudesse fazer assim, para que a gente pudesse começar a trocar ideias, para que a gente começasse a se habituar com essas ferramentas, para que a gente começasse a aprender a utilizar essas ferramentas. E aí, quando todos nós estivéssemos mais seguros, né? Aí, a depender do tamanho dessa pandemia, de como vai ser, a gente iria ou não começando realmente a passar conteúdo. Então, em primeiro lugar, tá? Fiquem cientes disso. A gente não está aqui para reprovar ninguém. Tanto é que eu estou pedindo a vocês, e eu volto a pedir. Eu quero que todos aqueles que forem assistindo as nossas lives, assistindo os vídeos, tudo que eu fizer aqui, pessoal, tudo que a gente for fazendo por aqui, que vocês vão lá depois, lá nos comentários, na nossa sala de aula, e colocam um ok. Outro detalhe, eu acho que já foi passado pelos outros professores. Quem estiver lá na sala de aula apenas com apelidos, né, com nomes que não sejam nomes próprios de vocês, que vocês coloquem o nome completo de vocês. Porque aquilo ali depois eu posso tirar um print e já servir como uma frequência. A gente está fazendo em primeiro momento uma análise da participação de vocês, tá? Então, eu quero que vocês entendam, gente, que nenhum professor vai chegar aqui e reprovar vocês, porque eu fiz lá 10 exercícios, ninguém participou, e eu vou simplesmente reprovar. Isso não existe. Até porque esse primeiro momento ele é um momento experimental, ele é um momento que a gente está aqui para aprender. Claro, a gente está sendo cobrado, está. Vocês estão sendo cobrados, sim, e muito. Todos nós estamos. Mas eu quero que vocês entendam isso. Nossa função aqui é não deixar parar. A gente não pode deixar que o ano letivo acabe, que o ano letivo pare, né? A gente tem que arrumar nossas ferramentas. Então, eu espero que tenha ficado bem claro. Queria pedir a vocês o seguinte: tenham paciência, compreendam essa situação e entendam que está sendo difícil para nós também, professores, a gente não dominava isso aqui, né? Eu vou iniciar com o material que eu postei na aula anterior. A gente vai dar uma breve explicação sobre aquilo ali e só, tá? Eu não vou estar aqui metendo conteúdo, puxando conteúdo para vocês. Não, gente, essa não é a nossa finalidade. Quero deixar bem claro. Esse primeiro ciclo, essas 3 primeiras semanas, né, esses primeiros 15 dias, são para a gente se habituando e aprendendo a utilizar ferramentas, encontrando soluções. Então, vamos fazer a revisão. Então, só eu quero pedir a vocês, tenham paciência,
tenha calma, que tudo vai dar certo. Tá, pessoal? Então, vamos lá. Eu vou postar aqui uma... Eu vou postar... abrir aqui a imagem para a gente iniciar, né, Então, eu estou olhando para baixo aqui de vez em quando, gente, porque eu deixei o meu celular também, né, nessa função, para que eu possa visualizar aqui o que é que vocês estão visualizando, né? Eu também estou lá assistindo a minha própria aula, né? Então, olha só, unidade de medidas. Vamos ser bem rápidos aqui. Para que serve isso aqui? O que é uma unidade de medida? Vocês estudaram no primeiro e segundo ano, até sétima e oitava série, quem já chegou à época do nono ano também. A gente precisa ter um padrão, a gente precisa falar uma mesma linguagem, certo? E na física, gente, isso é primordial. Eu, conversando com o professor Ricardo, que também é professor de terceiro ano dos noturnos, a gente começou a montar esse plano. A nossa primeira opção, né, por esse conteúdo, unidades de medidas, é porque, gente, é uma realidade. A gente tem professores, ou desculpa, alunos que chegam no terceiro ano simplesmente sem conseguir dominar as unidades de medida. A gente tem alunos que simplesmente não conseguem entender o que é um metro. A gente coloca uma questão e o aluno, na hora de responder, ele atrapalha-se todo nas unidades de medida. Então, a gente escolheu esse tema como sendo inicial para a nossa revisão, certo? Então, como vocês podem ler, né, a grandeza é tudo aquilo que podemos comparar com um padrão. Comprimento, massa, peso, tempo, temperatura. Então, gente, tudo aquilo que você puder comparar com um padrão, você pode dizer que é uma grandeza. Então, eu quero que vocês entendam, existe na sede, né, que, se eu não estiver enganado, fica na Suíça. De acordo com a... Deixa eu ver aqui quem está, se tem alguma pergunta. Não, tem gente entrando. De acordo com o Sistema Internacional de Medidas, existe um padrão. Tem um objeto lá, certo? Que tem a massa exata de 1 quilo. Tem um objeto que tem o tamanho exato de 1 metro. Estes são os padrões mundiais. Tá? Então, eles são para nós um parâmetro para que a gente possa adotar esses segmentos como grandezas. E isso tem para comprimento, para massa, peso, tempo, temperatura. Agora, na linguagem do nosso terceiro ano, né? Quantidade de carga, né? A gente vai falar muito de Coulomb. Então, grandeza é isso. Então, sempre que você disser, professor, a unidade de medida, ou a unidade de grandeza, ou enfim, é você entender como que esse estudo que a gente está realizando naquela ocasião, como que ele está sendo medido, como ele está sendo quantificado, certo? Então, pessoal, tá ficando claro para vocês? Tem alguma dúvida? Qualquer momento, viu, gente? Vocês podem ou ir aqui no chatzinho, né, que tem, colocando comentários, ou acharia até melhor mesmo, você pode ir lá, ligar seu microfone, professor, dúvida aqui, certo? Sem problemas, tá? Então, próximo slide, ele vai dizer o quê? Ele fala que a busca pela padronização levou à criação do Sistema Internacional de Medidas, né? Em 1960, ele é baseado em um sistema métrico decimal, adotado pela maioria dos países, e as unidades podem apresentar múltiplos e submúltiplos. Por quê, pessoal? Um sistema baseado no sistema métrico decimal. Porque a gente precisa entender que, como eu falei para vocês, que lá na sede, né, você tem um padrão, esse padrão ele é útil para você, a partir dele, adotar as demais medidas. Esse padrão, ele precisa ser, por exemplo, tem lá um objeto com um tamanho exato de 1 metro. Então, eu preciso ter uma linguagem universal, que em qualquer lugar que eu fale, as pessoas entendam, olha, é 1 metro.
entendeu? A gente, quando começa, por exemplo, os Estados Unidos, muitas coisas eles não utilizam do sistema internacional. Eles têm, para algumas coisas, eles têm uma unidade própria. Por exemplo, volume, eles adotam lá o galão, né? Não é o litro. E alguns outros exemplos que a gente pode, pode presenciar. Quando fala aqui no terceiro tópico, né? Vocês conseguem visualizar mexendo o mousezinho, né? Então, eu posso ir falando, assim, direcionando aqui o que eu estou falando. Quando a gente fala de as unidades podem apresentar múltiplos e submúltiplos, é porque a gente, é claro, e a gente precisa também ser bem. É muito fácil compreender isso. Eu não posso medir as coisas a partir apenas de 1 metro, né? Como é que eu iria medir, por exemplo, o meu celular? O meu celular não tem 1 metro. Então, a gente tem os múltiplos e os submúltiplos. São partes desta unidade padrão ou quantas vezes essa unidade padrão foi usada. Se eu digo 2 metros, então eu usei 2 unidades padrão. Se eu digo meio metro, então eu usei metade dessa unidade padrão. Certo, pessoal? Então é isso que a gente. Pode parecer uma aula simples, pode parecer uma aula besta, né? Eu sei que alguns alunos dizem: meu Deus do céu, esse cara vai passar esse tempo todo falando isso. Gente. Vocês podem ver nesse próximo quadro que eu coloquei aí. A gente tem unidades básicas, algumas das principais, né? Comprimento, massa, tempo, intensidade de corrente elétrica que a gente vai usar, temperatura, tá? São algumas. Aqui são básicas, que é só para vocês entenderem como é que funciona isso e como é que eu poderia dizer, para que serve. Né? Então, comprimento, metro, massa, quilograma, o tempo em segundos, a intensidade de corrente elétrica, ampere, temperatura em Kelvin. Aqui a gente já viu o primeiro exemplo básico, por ele eu vou explicar os demais. Por que lá no quadro anterior eu disse a vocês que as unidades, as unidades eram padrão, claro, e que elas eram seguidas, elas eram utilizadas pela maioria dos países do mundo. A maioria. Porque, por exemplo, aqui no Brasil, quando a gente fala em temperatura, nós falamos de graus Celsius. Né? Na Inglaterra, se alguém for, né, para fazer uma viagem para a Inglaterra, agora não está aconselhado, né? Agora todo mundo é trancado em casa. Estados Unidos, vocês vão ver lá, Kelvin. E se você pega a região Rússia, enfim, aquela outra parte lá, nós teremos Fahrenheit. Isso a gente falou no segundo ano, aqueles que foram meus alunos. E tenho certeza também que o professor do segundo ano de vocês falou, né, se foi a professora Lindy ou se foi o professor. Esqueci o nome do professor de física do colega. Então, enfim, a gente traz isso, porque como a gente está fazendo uma revisão, vocês não podem, gente, o aluno do terceiro ano ele não pode se dar o luxo de perder isso aqui. Ele não pode se dar o luxo de não entender isso aqui. Ele não pode se dar ao luxo de chegar numa prova, por exemplo, do Enem e se confundir. Aqui eu tenho outro quadro que fala das grandezas, né? São derivados. Aí você tem superfície, metro quadrado, volume, metro cúbico, velocidade, metros por segundo, aceleração, metro por segundo ao quadrado, velocidade angular, radiano por segundo, aceleração angular, radiano por segundo ao quadrado. Deixa eu só ver aqui a nossa próxima página. A gente tem aqui... Não, passou logo duas. Pronto. Múltiplos, né? Então, eu quero que vocês prestem atenção nessas terminações aqui, ó, nesses detalhes, tá? Decâmetro, hectômetro, quilômetro, por exemplo, tá? Então, é vezes 10, é vezes 100, é vezes 1000. Então, o que é um múltiplo, gente? É aquilo que está multiplicando, tá? Tem mais gente entrando na sala de aula. Eu vou aqui
explicando e aceitando o pessoal. Aí nós temos o seguinte. Próxima página. Deixa eu aceitar logo aqui o pessoal. O pessoal está chegando agora, vai dizer, meu Deus, perdi a aula toda, mas está sendo gravada, a gente tem como, né? O pessoal tem como assistir. Submúltiplos. Gente, utilizamos os seguintes símbolos: decímetro, centímetro, milímetro. Então, agora sendo bem claro, você tem um metro como padrão. O que seria um múltiplo do metro? Seria você pegar quantas vezes você vai utilizar aquele padrão. Quilômetro, então quilo, 1000. Então eu usei 1000 vezes aquele meu padrão. Se eu pego centímetro, olha só, é um submúltiplo. Ou seja, quantas vezes eu dividi, por quantas vezes eu dividi aquela minha unidade padrão. Então eu peguei o metro e dividi por 100. Foi aquela unidade que eu utilizei. Certo, gente? Deixa eu ver aqui outro detalhe que fica faltando explicar para vocês. Vocês vão precisar prestar atenção sempre nisso aqui, ó. Eu estou passando aqui o mouse, tá? 10 a menos 1, 10 a menos 2, 10 a menos 3, 10 a menos 6, 10 a menos 9, 10 elevado a 5, 10 elevado a 8. Ou seja, os expoentes, eles vão ser fundamentais. O aluno do terceiro ano precisa dominar isso. Vocês vão pegar muita coisa que a gente precisa ter o domínio. Quando eu falo ter o domínio, gente, você tem que estar dando uma lida. Você não pode se dar o luxo de simplesmente chegar na hora de uma prova. Para estar clicando com ninguém, eu dou tempo da entrada. Chegar simplesmente chegar numa prova e não dominar isso aqui. Tá? Vamos ver aqui o próximo. Nosso próximo, outros múltiplos, esses vocês vão usar mais, mega, giga e tera, tá? Mais. Nosso último slide, pessoal, preste atenção, são os múltiplos e submúltiplos do metro. Você tem aqui, ó, metro, tá? Pessoal, se for fazer alguma pergunta, gente, beleza. Mas caso contrário, vamos desligar os microfones, senão fica dando interferência, certo? Então, olha só. Múltiplos e submúltiplos do metro. Além da unidade fundamental de comprimento, o metro existe seus múltiplos e submúltiplos. Então, está aqui, ó, no centro. Unidade fundamental, metro. Você tem decâmetro, hectômetro, quilômetro. Né? Você tem multiplicando por 10, multiplicando por 100, multiplicando por 1000. Você tem decímetro, divide por 10, centímetro, divide por 100, milímetro, divide por 1000. É um conhecimento muito simples, é algo muito simples mesmo a gente tratar. Mas é um simples, pessoal, que a gente precisa dominar, tá certo? Aí nós temos aqui, ó, esse quadro, que ele vai mostrar o quê? É um exemplozinho básico de como você transformar. Certo? As unidades, da menor para maior, da maior para menor. Então, isso aqui, quando a gente retornar às nossas aulas, eu dou um jeito de ou imprimir isso aqui ou mandar. Quer dizer, isso aí já está na sala de aula de vocês. Vocês podem simplesmente baixar, né? Quer dizer, recortar. Eu quero que vocês prestem atenção nesse quadrinho aqui. Por quê? Ele vai valer para o metro e ele vai valer para todas as outras unidades que forem de 100 em 100. Tá? Então, é esse o segredo. Como é que eu vou transformar decâmetro em centímetro? Eu vou pegar aqui decâmetro para passar para centímetro. Então, olha para cá. Eu tenho que multiplicar vezes 10 3 vezes. Então, vai ficar por 1000. Vezes 10, 10 vezes 10, 100, 100 vezes 10, 1000. Então, eu pego esse número, vou multiplicar por 1000
que a gente vai ter esse resultado aqui. É algo muito simples. A questão de unidade de medida é muito simples, mas o aluno do terceiro ano, ele precisa dominar. Professor, com licença. Oi? Com licença, se eu poderia mutar a Tamara, porque tá atrapalhando aí. Se liga o megafone, Vitor. Então, gente, olha só. Como eu estava falando. Imagina só, gente, você chegar numa prova, você fez todos os seus cálculos certos. Todos. Aí você erra na unidade de medida. O Enem vai colocar isso. Ele vai colocar casca de banana. Na minha prova, eu coloco isso. Eu vou colocar. Você tem que treinar isso, você tem que estar esperto. Poxa, se eu estou calculando a velocidade média de um automóvel, velocidade, eu não tenho como calcular ali. Chega no final, boto lá minha resposta em metros. Boto lá minha resposta em quilômetros. Velocidade, quilômetro por hora. Aceleração, quilômetro por hora ao quadrado. Ou, o que é mais usual para aceleração, metros por segundo ao quadrado. Então, gente, são esses pequenos detalhes que a gente precisa tomar cuidado, tá? A nossa aula de hoje é realmente simples, é basicamente isso. O que eu quero deixar para vocês é só o seguinte. Deem uma lida nessa questão de unidade de medida e comecem vocês a fazer uma pesquisa, tá? Procurem na internet, tem lá algumas tabelinhas com as unidades de medidas mais utilizadas, para que vocês possam ir adquirindo familiaridade com elas, tá certo? Com elas todas. Não vou, como é que eu poderia dizer, deixar para hoje, para a gente encerrar nossa semana. Eu não vou deixar nenhuma atividade para vocês. Eu não vou deixar nenhuma questão, nada do tipo, tá, pessoal? Eu vou apenas pessoal, eu vi aqui no chat o pessoal perguntando se é a aula 3 ou 4. Não, gente, deixa eu finalizar. Os demais que não conseguiram assistir essa aula, ela está sendo gravada, a gente tem como resolver isso, certo? E aí eu disponibilizo depois uma hora só para a gente tirar essas dúvidas. Pessoal, tá todo mundo me ouvindo? Tá de boa, professor. Sim, dá para escutar de boa. Porque alguns estão dizendo aqui que como se o áudio tivesse parado, não sei. Então, olha só. Que vocês entendam isso, pesquisem, procurem na internet. Tem quadros com todas essas unidades de medida, certo? Que a gente trabalhou aqui nessa aula. E com as demais, certo? Com aquelas que a gente mais utiliza. Certo? Então, procurem unidades de medidas. Procurem, principalmente aquelas de terceiro ano, que é as que vocês vão utilizar. Certo? Então, aí, gente, é o seguinte. Por essa semana é só. Eu disse que a gente iria trabalhar hoje esse material aí, tá? E que a gente possa ter um final de semana aí bem tranquilo, certo? Que vocês possam já ter esse primeiro final de semana sem atividade física, que eu sei que vocês vão achar isso maravilhoso, né? Coisa boa, coisa boa. Vão achar isso massa. A única atividade que fica é entra na internet lá, 2 minutinhos, unidade de medida. Acabou. Vai aparecer lá um quadro com um montão de gente. E aí vocês vocês vão poder visualizar melhor esses quadros, vocês vão poder irem se familiarizando com essas unidades e vai ficar melhor para quando a gente iniciar nossas aulas presenciais, a gente falar uma linguagem para levar um nível um pouco mais acima, a gente ter mais conhecimento para trabalhar. Certo, pessoal? Só um detalhe.
eu queria que vocês entendessem. Primeira coisa, gente, esse material que a gente está gerando para vocês, essas aulas, elas são um material didático. Então, não é adequado, não é legal que a gente simplesmente pegue alguns recortes, pegue algumas falas ou fotos e saia por aí postando. Eu não vou, para vocês terem ideia, eu não vou sequer tirar print, né, da tela, botar aqui todo mundo, tirar um print para fazer chamada. Não. Como eu disse, vão lá no nosso Google Sala de Aula, esses que assistiram essa aula de hoje, coloca lá um OK. Quando você bota um OK, fica lá teu nome salvo. É uma caixa de texto igual ao WhatsApp, igual qualquer outra rede social. Eu visualizo o nome de todo mundo. Então, lembrem, primeira coisa, vocês precisam colocar lá na nossa sala de aula virtual o nome completo de vocês. Tirem esses apelidos, esses nomes sociais que vocês utilizam, tá? Eu preciso que vocês coloquem lá o nome de vocês, certo? E segundo ponto, eu preciso que vocês... Eu vou deixar lá o link do diário de bordo. Esse diário de bordo, ele precisa ser preenchido. Essa primeira semana, vocês vão colocar só o quê? A nossa primeira aula de apresentação. Essa aula de hoje, vocês vão apenas fazer comentários lá no diário de bordo. Ele está bem simples de preencher. Vocês vão marcar a primeira semana, né? A data. Está bem fácil de preencher. Vocês vão apenas... onde tem lá a parte pessoal, vocês vão... Isso, o famoso diário de bordo mesmo. Gente, essa é a única ferramenta que a gente vai ter para avaliar vocês. Quando a gente pede que vocês... Oi? No caso, tem como uma pessoa ela meio que abrir uma live também para o pessoal assistir, tipo, pelo YouTube, para quem não consegue entrar quando lotar e 100 pessoas assistir também. Aí por que não conversa com os alunos para fazer isso, entendeu? Eu não fiz a live ainda hoje, eu vou ser bem sincero para vocês, por um motivo bem simples. O plantão que eu fiz de quarta-feira, só teve um aluno que participou. E aí eu disse, não, eu vou usar o Zoom mesmo, até porque o Zoom, ó, essa aula de hoje, ele ainda não encheu, 73 alunos, entendeu? Eu sei que eu disse lá, só as duas turmas primeiro, beleza. Mas, como essa aula está sendo gravada, todo mundo vai ter acesso à nossa aula da mesma forma, ninguém está sendo prejudicado. E esses que assistirem essa aula posteriormente, que não puderam perguntar agora, aí esses podem ir lá na nossa sala de aula, professor. Eu assisti a aula depois, por vídeo, e eu queria que o senhor me tirasse uma dúvida. Eu vou tirar sem problema nenhum. Certo? Ô, professor. Oi. Mas para fazer uma live no YouTube tem que ter no mínimo 1000 inscritos. Aí era bom se eu não tá mais não, assim. Não. Tá Isso aí mais não tem mais não. Tá mais não. Ele só pede um prazo. Como a minha conta é nova, essa conta minha é nova, eu precisei de um intervalo de tempo de 24 horas para eu poder ter acesso a isso. Mas eu já testei, fiz uma live para mim mesmo aqui, fiz uma live pelo computador e me assisti pelo celular. Eu posso já fazer. E lá nós não temos limite, entendeu? Mas aí eu fiquei com essa. Poxa, eu vou fazer uma live para 20 pessoas, por exemplo. Não rola. A gente está usando o Zoom, ainda não chega, né? Então, o diário de bordo está bem simples de preencher, tá? Ele está bem tranquilo, ele não tem nenhuma... Enfim, o que é o diário de bordo? Eu sei que tem muita gente com muitas dúvidas. Eu não vou mentir para vocês, não gostei muito do nome, né? Diário de bordo. Quem me conhece, quem já estudou comigo, sabe que eu tenho um problema com esses nomes. O que é um diário? É aquilo que você vai preenchendo diariamente. É aquilo que você que você vai alimentando. Gente, o diário, eu quero que vocês entendam, ele precisa ser preenchido lá, quando você abrir, ele tem a marcação das semanas. Primeira semana, que é do caso de tanto a tanto, segunda semana de tanto a tanto. A nossa primeira semana, eu não estou com o calendário aqui, mas ela abriu dia 12, segunda foi 12, né? Não, 13. 11. Então está lá, do 13, do 11 ao 15, certo? Ele está lá. Então é nesse diário que você vai colocar lá o quê?
como foi a sua experiência, né? Pronto, 11. Do 11 ao 15, que é hoje. Então, você vai colocar o colocar o que lá? Qual foi a sua experiência? Como foi seu contato com a... Enfim, tem um campo lá que é aberto para o estudante colocar o que ele quiser, na realidade. Você pode ter um diáriozinho pessoal, um caderno seu, as suas anotações, né, como a gente estuda, com caderno, com caneta, na sua casa. Você pode ter, tá? E simplesmente você, na hora de alimentar esse diário, você vai, como é que eu poderia falar? Marcando ou pontuando aquilo que a gente foi trabalhando aqui. Então, no caso, a primeira semana a gente teve a primeira aula que foi sobre as boas-vindas, explicar sobre as ferramentas, e a sala de hoje falando de unidades de medidas. É o que vocês vão colocar lá. Só isso, tá? Quando deixar atividade... Professor. Beleza. E quando deixar atividades, aí vocês precisam resolver as atividades. Ficou claro, pessoal? Sim. Professor, uma coisa que eu queria falar, é só meio que uma dica, na verdade. Hoje de manhã, mais cedo, né? Teve aula de biologia e o professor pintou pelo Google Meet. Ou Meet, sei lá como fala. Google Meet, Porém, isso. Ficaria mais legal porque teria disponibilidade de mais alunos, né? Ele tá para Só que o problema é que lá lotou também. Tava só 100 o limite lá. Isso mesmo. Então, gente, quando for, é porque essas ferramentas, é como eu falei para vocês. Acabou a quarentena, viu? Pessoal, quando tiver fazendo isso, por favor, desligue. Então é o seguinte, vai depender muito da ferramenta. Vai ter uma aula que eu não vou precisar interagir tanto com vocês, eu vou só expor. Aí eu vou optar pelo YouTube. Então eu vou lá, vou só explicar aquilo que eu quero, explicar o que eu quero, explicar, beleza. Depois eu abro um espaço para vocês. Essa não, a gente precisava trocar mais essas ideias. Gente, ficou claro? Alguma dúvida? Entendi mais ou menos. Sim, professor, licença. Cada matéria tem seu diário de bordo? Isso, cada matéria tem seu diário de bordo. Por quê? Porque quando vocês vão colocando essas respostas lá, nós, professores, teremos acesso a elas posteriormente. Entendeu? O de física, vai ter de física, o de matemática, biologia, química. O de vocês eu vou disponibilizar ainda hoje. Vou colocar aí lá na nossa sala de aula, viu? O link dele. Certo, pessoal? Certo. Eu tô ligado que rabiscaram o Professor. slide aqui. Não tem problema não. Quando a gente começar as aulas presenciais, eu vou detectando esses engraçadinhos, a gente vai resolvendo, pessoal. Se lascaram, Ei. Oi, diga. Uma menina me perguntou aí o que foi. Ah, sim, foi. É porque fala também que seria legal se o senhor, se desse, né? Dependendo de como você tá gravando, pôr o microfone, porque tá travando muito. E teve coisas que eu não consegui ouvir porque travou. Eu sei. Agora, esse travamento pode ser também a internet, né? Porque se travou só para alguns, aí não foi o microfone aqui, foi a internet lá. Entendeu? Entendi. Se travou para todos, aí foi o meu. Aí eu preciso corrigir o meu. Só que eu acho que assim, pode ter sido sim, não estou dizendo que não é. E inclusive eu vou até lhe mostrar aqui. Eu não coloquei porque eu fiquei parecendo o Galvão Bueno. Mas eu comprei microfone com fone, comprei tudo aqui, para a gente já trabalhar com isso. Aí que é bom. Mas aí, olha só. Aí eu vou sair gritando, é tetra, né? É tetra. Aí vai ficar uma loucura. Mas aí, olha só. A questão da internet é muito importante. Mas como eu estou gravando, gente, mesmo que vocês tenham perdido alguma coisa, eu vou postar lá. E aí vocês vão e recuperam essa aula. Certo, pessoal? Júnior Call Center, é verdade. Eu me senti assim. Não ficou legal, não. Então, gente, a gente finaliza por hoje nossa semana, certo? A todos um ótimo final de semana. Espero que vocês estejam gostando da nossa forma de se comunicar. A gente vai começar devagarzinho mesmo, tá? Mas aí depois não esquente não, que a gente vai apertar também quando for necessário. Viu? Ok, pessoas? Aí aqui, Ok.
O Vitor colocou, posta o slide. Ele já está postado, viu, Vitor? Já está lá. Foi o primeiro material que eu postei. Esse slide, na realidade, é uma aula de PowerPoint. Já está lá. Viu? Então, gente, por favor, para a gente finalizar, lembrem, mudam o nome de vocês, tirem apelidos, coloquem nome completo, porque facilita para mim na hora de avaliar vocês. Tá? Quem assistiu essa live de hoje, mesmo quem chegou no finalzinho, vai lá abaixo do link, onde eu postei lá o link, coloca só um ok, não tá joia, só para aparecer o seu nome lá, porque eu vou ver que você participou. Certo, pessoal? Então, gente, a todos um ótimo final de semana. Só tem uma pesquisazinha para fazer, gente. 10 minutinhos dá para fazer. Tá? Não estou deixando nada pesado para ninguém. Valeu, professor. Né? Então, a gente se encontra na segunda-feira, no mesmo horário. Tá bom, pessoal? Tamo junto, professor. Valeu. Ótimo final de semana para todos. Tá? Não vou mandar abraço, não, porque tá Bom proibido. final de semana, pessoal. Corona, né? A gente não tá Pode não abraçar, professor. Pode não. nada. Estou. É assim agora, né? Com o cotovelo. Não vai dar certo nada. Mas vamos lá. Certo, pessoal? Tchau. Bom final de semana. Vou parar aqui Tchau. a filmagem. Tá? E vou fechar Falou! o grupo. Tchau. Valeu, professor. Forte abraço, moral. Liga cá, Victor. Ligar carro.